Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos vivendo num mundo da confusão, onde a fé de muitos tem acabado. Muitos estão vivendo sem esperança e em muitos o amor acabou. Fé, esperança e amor. Qual a diferença entre eles? Qual deles você tem praticado mais? Ou qual deles você necessita praticar mais? Veja tudo isso logo mais. Mas antes, deixe o seu joinha e inscreva-se no canal. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo, quero ser usado. Hoje eu quero compartilhar um texto com vocês. Coríntios 13 é a carta do amor. Paulo destina esse capítulo para falar sobre o amor. E eu gostaria de meditar no versículo 13. Então, 1 Coríntios 13, 13. Assim permaneçam agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. A fé e a esperança são atributos do homem. O amor é um atributo que vem de Deus. Por isso que Paulo ele diz que vai restar e que o maior deles é o amor. Mas gostaríamos de estudar essas três coisas. Primeiramente, a fé. A fé, ela é uma característica daquele que crê. Lá em Hebreus, capítulo 11, diz que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí, o autor de Hebreus vai dar alguns exemplos de fé. Eu costumo definir fé como ver o invisível, aceitar o impossível e crer no incrível. A fé em Deus é indispensável para qualquer homem. Devemos ter fé nele, devemos depositar a nossa fé nele. Devemos depositar a nossa fé em Jesus Cristo, que, assim como Hebreus diz, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da nossa fé, de nós, os cristãos, nós que somos seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa razão. Por isso, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, nós não decepcionamos. Paulo, ele vai falar sobre isso no capítulo 5 de Romanos. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. O que quer dizer isso? Que nós somos justificados com Deus através da nossa fé em Jesus Cristo. Temos paz com Deus. O homem que não foi justificado ainda, ele não tem paz com Deus. E essa justificação é um ato de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E quando nós cremos nisso, nós somos justificados. Ou seja, somos imputados, fomos livres do pecado. Você pode ser justificado pela fé em Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo fala. E o versículo 2 do capítulo 5 diz: por meio de quem obtivemos acesso? Pela fé. E essa graça na qual agora estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, só podemos ter esperança se depositarmos a nossa fé. É interessante que o ser humano, ele deposita sua fé em muitas coisas. Aqueles que jogam na loteria, é comum ouvir as pessoas dizerem assim: você não vai fazer uma fezinha? Ou seja, ela está depositando a sua fé naquele jogo. E aí que está o erro de se apostar na loteria. A questão é você colocar a sua fé no lugar errado. A nossa fé deve ser depositada em Cristo Jesus. E essa fé, por consequência, ela nos traz uma esperança. Qual é a sua esperança?
Qual é a sua esperança? É viver dias melhores? Qual é a sua esperança? É viver a eternidade após essa vida? Nós temos que ter esperança, meus amigos. Temos que ter essa esperança de que um dia a nossa vida, nós vamos partir daqui para a vida eterna. A esperança do cristão é a vida eterna. Porque se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, Paulo diz que somos os mais miseráveis dos homens. Então, deposite a sua esperança em Cristo. E Paulo, ele diz isso também, continuando aqui em Romanos, no capítulo 5, ele diz, olha só que interessante. Romanos 5, versículo 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, se nós colocarmos a nossa fé em Jesus Cristo, nós podemos ter uma esperança de que um dia estaremos com Ele no céu. E essa esperança não nos decepciona, porque o amor é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Paulo diz de 3 coisas: fé, esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. João, lá em 1 João, diz que o amor vem de Deus, e quem não ama não conhece a Deus. E ele diz também que nós devemos amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, amar uns aos outros. Esse é o mandamento. Ame a Deus e ame o próximo. Ame a Deus e ame os outros. Certa vez, os discípulos de João, quando ele já estava velhinho, perguntaram para ele: por que você fala tanto do amor, ou sobre o amor? Ele disse: porque só precisa disso, do amor. Deus amou o mundo, que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz pelos nossos pecados. O amor, meus queridos, ele destrói as potestades do mal. É com amor que devemos combater o mal, porque Ele nos amou primeiro, e nós devemos amar e demonstrar esse amor. A nossa fé, se não tiver obras, Tiago fala que é morta, porque temos que ter uma fé que pratique. Temos que ter uma esperança viva, não uma esperança morta. E temos que ter o amor que vem de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E isso só é possível com aquele que crê, com aquele que uma vez entregou sua vida para Jesus Cristo. Assim permanecem os 3, fé, esperança e o amor. E o maior deles é o amor. E eu quero concluir dizendo que, quando estivermos no céu, nós não vamos mais precisar ter fé, porque já estaremos na presença de Deus. E aí não é mais naquilo que nós não vemos, porque vamos estar vendo Ele como Ele nos vê também. Não vamos precisar da esperança. Alguém diz: a esperança é a última que morre. Mas a esperança que temos em Cristo não morre nunca. E lá no céu não vamos mais precisar da esperança, porque já se concretizou a nossa esperança. Mas lá no céu, o que vai dar continuidade é o amor. Por isso, aprendamos a amar. Que nós possamos cultivar o amor. Que nós possamos amar com o amor ágape, o amor sacrificial. Devemos amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por isso, o amor fica. O amor vai estar na eternidade. Que em amor o Senhor os abençoe. Amém.
quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite,
Hoje nós vamos orar, pedindo ao Senhor que esteja confortando aqueles cujas famílias estão enlutadas, né, devido a essa pandemia. Mas também tem muitas pessoas perdendo seus entes queridos, não somente do coronavírus. Então, eu gostaria que você reservasse um tempo, orasse por essas pessoas, orasse também por aqueles que estão indo para trabalhar, orar pelo nosso país, porque nós vemos que as pessoas que estão nos governando não estão dizendo a mesma linguagem, não estão falando a mesma língua. Estamos vivendo uma verdadeira Babel. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu clamo, Senhor Deus, por aqueles que estão enlutados. Clamo, Senhor Deus, por aqueles que perderam seus entes queridos, que o Teu Santo Espírito venha confortá-los, porque só o Senhor pode confortar um coração, Senhor Deus, que teve a perda de um filho, que teve a perda de um pai, de uma mãe, Senhor Deus, de uma pessoa próxima. Ó Deus, console esses corações. Também, Deus, eu peço, Senhor Deus, pelo nosso país, Deus. Eu peço que o Senhor esteja na direção, Deus, com os nossos governantes, porque eles não estão se entendendo, Deus. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha agir, Senhor Deus, no nosso país. Não nos deixe abandonados, porque nós parecemos que estamos à mercê, Senhor Deus, de um abandono, Senhor Deus. Por isso, Deus, nós que somos Teus filhos, carecemos, Senhor Deus, da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Abençoe, Senhor Deus, as famílias aqui que estão nos assistindo. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão saindo para o trabalho, que estão sendo expostos aos riscos, Senhor Deus. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe. Abençoe, Senhor Deus, é a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer a presença dos queridos que vieram no culto sobre rodas. Foi uma bênção, foi de arrepiar. Esse culto vai ficar marcado na história da igreja, não só por causa do motivo do culto, mas por causa dessa pandemia que estamos vivendo. Então, pode ter certeza, se você ainda não viu, acesse lá no nosso canal, ou acesse o canal da igreja, você vai ver na íntegra o culto de domingo. E eu quero agradecer você que veio, que participou desse culto. Deus os abençoe, viu? E vamos continuar com o relógio de oração, todo sábado, da meia-noite até as 24 horas. Deus os abençoe. Amém. So